21 de outubro de 1999, quando o Ministério Público de Santa Catarina criou o Programa de Proteção Jurídico-Sanitária dos Consumidores de Produtos de Origem Animal. O nome comprido e que parece complicado se resume na sigla simples, POA, e se traduz em cooperação. O objetivo também é claro, proteger a saúde dos consumidores. Eu assumi a Procuradoria-Geral em 1999. Então o Ministério Público, como se pode perceber hoje, naquela época também tinha um leque muito vasto, né, de atribuições, entre as quais a atribuição de zelar pela defesa do consumidor. Eu era coordenador do Centro de Apoio do Consumidor e naquela época a fiscalização, especialmente em relação aos abatedouros clandestinos, não existia. E por que não existia? Porque a vigilância sanitária, ela tem como missão fiscalizar os estabelecimentos comerciais. E a SIDASC tem como missão fiscalizar os estabelecimentos de abate. Mas à época, a SIDASC não fiscalizava o abatedouro clandestino porque não era regular, e a vigilância sanitária estadual não fiscalizava o abatedouro clandestino porque não era uma casa de comércio, não era um açougue, não era um supermercado. Então, quando eu tive essa informação do representante da vigilância e da SIDASC, foi algo que me chamou muito a atenção. A coisa começou basicamente em função da produção de produtos de origem suína. Surgiram alguns casos da chamada cisticercose. E o porco, quando ele é criado solto, ele ingere fezes humanas. As fezes, então, provocam a cisticercose e ela pode evoluir e ir para o cérebro, e aí se transforma em neurocisticercose. E tinha índices à época em que muitas pessoas com epilepsia era decorrente da neurocisticercose. Se chegou à conclusão de que isso poderia se estender, ganhar uma dimensão maior, e também se percebeu que a notícia dessas ocorrências, né, de cisticercose começou a atrapalhar o comércio dos produtos. Isso acabou trazendo um reflexo também negativo para a própria economia familiar, daquelas pessoas que viviam desse tipo de trabalho. Aí nós procurávamos, né, mudar um pouco o modelo de atuação, de modo a que a gente pudesse gerar mais resultados e menos estatísticas judiciais. Foi aí que o Ministério Público começou a trabalhar baseado em programas institucionais, a implementação de uma política pública, uma ação coordenada. Reunir ações, primeiro reunir parcerias, né, com órgãos técnicos que nós não dispunhamos à época de apoio técnico suficiente, hoje já evoluímos bastante. Então, a partir dessas parcerias, celebrava o programa que que organizava as ações que deveriam ser desenvolvidas pelo Ministério Público, organizado no âmbito do Centro de Apoio e depois passado para as promotorias para a execução. Tudo começou com a assinatura de um termo de cooperação técnica para criar uma força-tarefa, composta pelo Ministério Público de Santa Catarina, pelos agentes de fiscalização sanitária, secretarias de Estado da Fazenda, Ministério da Agricultura e Conselho Regional de Medicina Veterinária, com o objetivo de orientar, regularizar e, quando necessário, tomar as medidas judiciais cabíveis em relação a problemas encontrados na produção, na distribuição e no comércio de alimentos de origem animal. Nós partimos da premissa de que, pura e simplesmente, você processar as pessoas nem sempre gerava um resultado útil. Era necessário você tentar mudar a cultura. Trabalhamos com a mudança de cultura, nós trabalhamos também aplicando sanções
E o instrumento mais importante que nós usamos foi o termo de ajustamento de conduta. Então as operações eram feitas com órgãos de fiscalização da Polícia Administrativa e, identificado os infratores, aqueles que não obedeciam à legislação, eram propostos termos de ajustamento de conduta, possibilitando que aquela produção, que aquele abate, que aquela comercialização se adequasse às regras do Código de Defesa do Consumidor, se adequasse às normas sanitárias. Então a parceria com o Ministério Público reforçou esses órgãos no âmbito do consumidor, né, que dava mais efetividade à conduta fiscalizatória, preventiva e até orientativa deles. Essa união, né, dos diferentes órgãos fiscalizadores e educadores da população é uma união de forças, de atividades que têm um objetivo em comum, que é trazer a segurança dos alimentos para a população e preservação da saúde pública. Então eu entendo que é fundamental que esse corpo, essa equipe seja formada por profissionais, né? Uma equipe multidisciplinar, com conhecimento, com experiência e com um âmbito de atuação diferenciado, né? Para que tudo possa ser analisado, todos os aspectos e todas as circunstâncias, né, sejam analisadas, né? Justamente por ter uma equipe, né, com componentes de órgãos diferentes. Em operações no estado inteiro, pegando o abate clandestino e depois, não só o abate clandestino, as equipes também iam nos mercados para pegar o produto que era proveniente desse abate clandestino, né, onde o risco à saúde do consumidor era muito maior. Com o passar do tempo, outras cadeias entraram no processo de fiscalização, o mel, o leite. O trabalho de investigação na Operação Leite Adulterado é um dos exemplos da atuação do POA. A operação começou lá em 2014 para investigar empresas de laticínios, unidades resfriadoras e transportadoras de leite. Os empresários e funcionários supostamente estavam falsificando e adulterando o leite destinado ao consumo humano, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo o valor nutricional. Obviamente que aquilo foi um erro calculado, né? Um erro pré-conhecido. Então eles sabiam que iam errar, mas mesmo assim praticaram o erro. Então acho que nessas condições, né, a ação repressiva ela é indispensável. Então nós trabalhamos preventivamente e também não podemos deixar de aplicar a legislação quando há alguma violação dela e tem como consequência uma sanção, seja de natureza administrativa, ou uma sanção de natureza civil, ou uma sanção de natureza penal, criminal, quando, né, o caso for um caso que tenha uma repercussão penal. Passaram 25 anos e, desde o início das atividades, o POA contabiliza mais de 1.000 operações em todos os municípios do estado, 2.000 termos de ajustamento de conduta e retiraram do mercado mais de 1.700 toneladas de alimentos de origem animal impróprios ao consumo, o equivalente a 170 caminhões carregados. O impacto do POA é muito positivo, fruto dessa constante fiscalização, ou seja, a presença do Estado nos estabelecimentos, nas indústrias, né? O fornecedor ciente de que o Estado está ali fiscalizando a qualidade do produto que está sendo posto no mercado de consumo, e tranquilidade também ao consumidor ao saber que os produtos que ele vai atrás no mercado, enfim, está sendo devidamente fiscalizado. E você sabia que, além de conter a data de validade e estar dentro das especificações de armazenamento, os produtos de origem animal precisam ter informações de rastreabilidade e indicações de origem e procedência? A falta dessas informações foi o que levou à apreensão de 40 toneladas de pescados impróprios para o consumo aqui na cidade de Laguna, em agosto deste ano. Nosso restaurante é um restaurante que a base dele é frutos do mar. A gente, sabendo que tem a fiscalização, a gente tem mais confiança no produto que a gente está levando para o nosso cliente, garantindo qualidade, garantindo principalmente segurança alimentar, que é uma das coisas que a gente tem mais preocupação dentro da cozinha, né, de não ter um risco de contaminação. Então, com certeza, sabendo que os produtos estão sendo fiscalizados, a nossa segurança é ainda maior. Mas como funciona essa fiscalização? Como o POA entra em cena? O programa POA funciona sob demanda das promotorias de justiça, então semestralmente são abertas inscrições para as promotorias que pretendem aderir ao programa. Então, a partir da adesão dessas promotorias,
nós no Centro de Apoio do Consumidor organizamos a melhor data mais conveniente para a realização das ações de fiscalização na comarca. E uma vez marcada, é designada uma reunião prévia na Promotoria de Justiça, onde ali são convocados todos os parceiros que irão na fiscalização. Ali também são definidos os pontos focais dessa fiscalização. Aí ali os órgãos vão à rua a exercer a fiscalização. Feita a fiscalização, havendo alguma irregularidade, os documentos são elaborados, questões administrativas são feitas e encaminhados à Promotoria de Justiça para análise, né, e verificação se é necessário adotar alguma medida, por exemplo, convocar o fornecedor para a realização de um termo de ajustamento de conduta, onde ali serão elencados todos os itens que determinado setor estava irregular, né? E ali o Ministério Público vai passar a fiscalizar a adequação e regularização desse estabelecimento. Há um envolvimento, muitas vezes antes dessas operações, com a celebração dos ajustamentos de conduta, as inúmeras reuniões realizadas, as ações penais deflagradas. Então, é o envolvimento direto do promotor, da promotora, da equipe do Ministério Público e da equipe de todos esses órgãos parceiros que também têm como missão institucional zelar pela saúde dos consumidores. Então, Santa Catarina hoje é um estado exemplo para o país, é um estado exportador de carne suína. Nós tivemos um aumento gigantesco em relação aos estabelecimentos que abatem, que produzem esses alimentos regulares. É isso, o POA mudou muita coisa aqui em Santa Catarina. Hoje são 1.918 estabelecimentos regularizados, um aumento significativo comparado aos 50 que existiam em 1999. Um incremento significativo fruto do trabalho de todos os órgãos parceiros que integram o POA e que seguem trabalhando. Então, o POA segue trabalhando, que os resultados vêm fruto dessa constância na fiscalização ao longo de todo o ano. Acho que é um impacto incalculável. Se nós formos avaliar o que melhorou a qualidade dos produtos destinados à população, o que nós evitamos de problemas de saúde, o que nós contribuímos para que os empreendedores, para que os empresários que trabalharam observando a legislação tivessem a possibilidade de avançar muito mais, eliminando a concorrência desleal, né? Então é um valor inestimável. Eu acho que o grande benefício foi agregar assim, alguns componentes na segurança alimentar, né? Porque não se sabia, nós próprios não tínhamos conhecimento do risco de algumas doenças que poderiam acontecer, poderiam ocorrer a partir do consumo de produtos de origem animal sem o mínimo de segurança, de higiene, de cuidados técnicos no abate, enfim. Eu acho que houve uma conscientização de que a situação era séria e aí a população também começou a entender. E o trabalho não para por aqui. Depois de 2 décadas, o POA continua sendo um pilar fundamental na proteção da saúde dos consumidores em Santa Catarina. Hoje há uma fiscalização, há uma conscientização do consumidor, embora muitas operações ainda continuam sendo feitas e são identificadas situações que efetivamente merecem ser ajustadas, em que as regras não são observadas. Então é um programa contínuo, é um programa que se prolonga no tempo, né? Ele evolui sim, mas os órgãos de fiscalização devem estar atuantes, a sociedade deve estar informada para exigir, né, que nós tenhamos lá na carne o selo de inspeção, seja municipal, seja estadual, seja federal. E o POA teve uma contribuição, no meu modo de ver, muito importante para essa consecução desse resultado. E o que eu reputo assim importante, a gente fez isso, né, sem atormentar o produtor, né? Porque tudo se conseguiu através do diálogo, da orientação e no fundo, né, se construiu uma nova cultura. Então se trabalhou com isso e no fundo, né,
O Ministério Público acabou sendo considerado mais um colaborador, né, um amigo dos produtores, do que um algoz. Né? E isso é muito importante. Isso contribuiu muito para que a instituição se credenciasse cada vez mais perante a população, como uma instituição que efetivamente estava aí para ajudar e não para prejudicar.